O objetivo do nosso experimento aqui é encontrar a perda de carga em cada um desses 3 tubos e, com base nelas, encontrar o fator de fricção para encontrar a sua curva no diagrama de Moody. Como vai funcionar? A gente tem o tanque de contenção principal de água. Quando acionada a bomba, ela vai fazer o seu trabalho de sucção e vai fazer o transporte da água até chegar nesse tubo de entrada. Quando chegar no tubo de entrada, ela vai estar parada aqui nos 3 válvulas de esfera e, baseado no nosso acionamento, vai encontrar uma vazão X entrando no tubo. Nesses 2 pontos são conectadas mangueiras e essas mangueiras são conectadas no piezômetro, que é medida em milímetros por coluna d'água. Elas vão formar 2 colunas diferentes e, baseado nessas 2 pressões diferentes, a gente encontra a perda de carga no nosso tubo. Por que ocorre? Num sistema ideal, como não tem nenhuma máquina adicionada, não deveria haver perda de carga. Porém, nós estamos trabalhando com fluido real, então existe o atrito entre as camadas da água e também tem um atrito com a parede interna do tubo, devido à sua rugosidade. Aqui está sendo marcado meia de liso, tubo de 3/4 liso e tubo de 3/4 rugoso. Só que os lisos, eles não são exatamente lisos. Eles possuem a sua rugosidade, porém menor que o rugoso, e isso vai interferir nos nossos valores finais. Na saída desses tubos, alimenta-se esse tanque de contenção primário, ele joga sempre aqui para trás. Num determinado ponto, um dos alunos deve fazer a medida da vazão, assim, e ao mesmo tempo, com o cronômetro, medir a quantidade em segundos em que se enche a altura medida. Baseado nisso, encontra-se a vazão volumétrica de água que está sendo despejada no tanque de contenção primário, causado pelo controle aqui da vazão que a gente deseja. Aqui seria 100% do potencial da bomba. Isso também interfere. E com base naquela medição, nessa medição, a gente vai encontrar a perda de carga, o fator de fricção e, enfim, encontrar as curvas de cada um desses 3 tubos no diagrama de Moody. Olá, o nosso objetivo nesse experimento foi de verificar a perda de carga distribuída através de algumas tubulações e também de determinar o coeficiente de fricção, também chamado de coeficiente F, né? E ele está presente no diagrama de Moody e na equação de Darcy. E isso só foi possível pois a gente utilizou uma bancada de testes similar à da imagem no canto inferior esquerdo, onde a gente tem ali abaixo da bancada um reservatório, né, onde continha água, e ao lado a gente tinha uma bomba onde succionava esse líquido, fazia com que ele circulasse pelos tubos presentes no canto direito da bancada. No nosso caso, a gente usou apenas 3 dos tubos que tem ali no canto direito da bancada, sendo que um deles era o de meia polegada lisa, o outro era de 3/4 liso e o outro de 3/4 rugoso. E através da passagem deste fluido, né, através da passagem desse fluido por essas tubulações, a gente conseguiu determinar a pressão em que esses fluidos estavam passando por essas tubulações através de um piezômetro, similar ao da imagem que a gente tem no canto inferior direito. E através desses valores a gente conseguiu colocar isso na equação geral da energia, né? Porém, antes de tudo, é bom que a gente saliente, né, quais são os termos que a gente tem na equação de Bernoulli, que é a equação geral da energia. Então, o primeiro termo que a gente tem é um termo que está relacionado à energia potencial por unidade de peso, que no caso ali é os termos Z1 e Z2. Depois a gente tem a energia cinética por unidade de peso, que nada mais é do que a velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Isso ela está presente nos 2 lados da equação. E por fim, a gente tem a energia de pressão por unidade de peso, que nada mais é do que a pressão dividida pelo peso específico do fluido em si. E isso a gente também tem dos 2 lados da equação. Bom, no nosso caso, e como a gente quer justamente determinar a perda de carga distribuída entre os segmentos, a gente tem que levar em consideração a equação geral da energia desta forma, onde a gente tem a energia 1 mais Hm
que é a energia de uma máquina, isso é igual a H2, né, energia 2, mais a energia, né, perdida, né, entre os segmentos 1 e 2. E aí, abrindo a equação, levando em consideração o nosso experimento, a gente tem que tanto o Z1 como o Z2, eles estão paralelos, né, estão à mesma altura, então a gente pode desconsiderá-los e igualá-los a zero. As velocidades também podem ser levadas a zero, já que o fluido passa por um tubo com a mesma área, com a mesma seção. Então, por conta disso, eles podem ser considerados como constante, né, na equação, e também podem ser levados a zero. E por fim, HM, que é a energia de uma máquina, onde no nosso caso a gente não tinha uma máquina entre as seções, né, entre os pontos 1 e 2, e por isso ele também pode ser elevado a zero. Sendo assim, a equação geral, para o nosso caso, ela ficou da seguinte forma, com P1 dividido pela P específica é igual a P2, também dividido pelo P específico, mais a perda de carga distribuída entre os pontos 1 e 2. E reorganizando a equação, levando em consideração o que a gente quer encontrar, a gente tem aqui a perda de carga distribuída entre os pontos 1 e 2, nada mais é do que a diferença entre as pressões dividida pelo peso específico do material em si. Ou melhor, dividido pelo peso específico do fluido em si. Agora, como a gente já conseguiu determinar o valor da perda de carga distribuída, agora o nosso segundo objetivo é o de determinar o coeficiente de perda de carga, né, distribuída, que é o coeficiente F. Assim, a gente tem aqui a equação de Darcy, onde ela é dada pela perda de carga distribuída, que é igual ao coeficiente, vezes o comprimento entre os pontos que a gente está analisando, dividido pelo diâmetro da seção, vezes a velocidade em que o fluido está passando, dividido por 2 vezes a gravidade. Bom, se a gente for ver, a gente tem basicamente todos os parâmetros. O único que a gente não tem é justamente o coeficiente de perda de carga distribuída F. Então a gente tem o comprimento entre os segmentos, a gente tem o diâmetro do tubo, como eu disse anteriormente. A velocidade a gente poderia encontrar, pois a gente determinou o tempo em que cada fluido foi levado para o reservatório de contenção, então assim a gente conseguia determinar a velocidade em que o fluido passou por aquela tubulação. A gravidade é uma constante, então isolando o coeficiente de perda de carga distribuída F, a gente tem que a nossa equação vai ficar F, que é igual a perda de carga distribuída entre os pontos 1 e 2, vezes o diâmetro, vezes 2 vezes a gravidade, dividido pelo comprimento, vezes a velocidade ao quadrado. E assim a gente conseguiu determinar tanto a perda de carga distribuída, como também o coeficiente F de perda de carga distribuída. Enfim, após a explicação sobre a teoria de como fizemos o experimento, nós iremos concluir as nossas ideias. Através de uma análise de dados, obtivemos 2 gráficos que nos contam sobre o comportamento daquele fluido naquelas condições, sendo esses gráficos coeficiente de perda de carga F por Reynolds e perda de carga HF por vazão. Para evitar uma confusão, nós vamos substituir a nomenclatura de coeficiente de perda de carga F por fator de fricção. E já adiantando, nós temos uma incoerência nesse gráfico quanto à teoria, onde o nosso tubo de meia polegada liso apresenta um fator de fricção menor que o nosso tubo de 3/4 de polegada, o que teoricamente não era para acontecer, e com isso nós vamos discutir o porquê do ocorrido mais adiante. Aqui está a nossa tabela de dados que foram obtidos, onde os destacados em cinza foram dados obtidos diretamente com o experimento e os que estão em verde foram os dados calculados. Aqui são as nossas equações utilizadas, a primeira sendo uma variação da equação de Darcy-Weisbach, onde isolamos o fator de fricção e adotamos alguns valores como constantes ao longo dos testes, como a gravidade e o comportamento do tubo. Ademais, nós temos também 3 variáveis que influenciam no valor final de F, sendo elas diâmetro, perda de carga e velocidade. As 2 primeiras, por estarem no numerador, são diretamente proporcionais ao fator de fricção, e a velocidade ela se comporta inversamente proporcional. Já o nosso Reynolds ele foi calculado pelas variáveis de velocidade e diâmetro, além das constantes do líquido como massa específica e velocidade. A perda de carga ela é calculada através da variação de pressão pelo peso específico do material.
E a velocidade, ela foi obtida através da vazão e da área do tubo. Bem, com tudo isso explicado, nós vamos tentar teorizar sobre essa divergência de resultados práticos para a literatura, analisando assim os fatores de erros e imprecisão. Bem, na literatura, o nosso diâmetro ele é inversamente proporcional ao fator de fricção, o que não acontece nas nossas contas, e isso se deve ao fato que a equação que nós utilizamos é de Darcy-Weisbach, que isolando o F obtivemos essas análises de dados. Já os resultados teóricos eles são obtidos pela equação da rugosidade relativa, que nós não conseguimos utilizar porque nós não tínhamos esse valor de rugosidade do material à nossa disposição, sabendo somente que ele é liso ou rugoso, mas sem os dados numéricos, né? Bem, trabalhando em cima das nossas equações, nós temos também outras possíveis explicações, e a maior delas seria a influência do valor de velocidade em comparação com a do diâmetro. Como explicado anteriormente, uma é diretamente, a outra é inversamente proporcional ao valor final. Explicando com mais detalhes, nossa velocidade tem um impacto de aumento ou diminuição muito maior do que o diâmetro, gerando valores assim artificiais de f. Nós podemos observar isso diretamente na nossa planilha de dados, que explicaria o valor gerado de f ser tão baixo para o tubo de meia polegada. Mas não contente, também fomos mais a fundo desse problema, e como nós poderíamos corrigi-lo. Assim como vimos, a velocidade é resultado da vazão pela área, e analisando os dois, nós temos uma diferença da área dos tubos, de mais ou menos 2 vezes assim, resultando em uma área maior para o tubo de 3/4 de polegada, e como a área segue também a mesma lógica de inversamente proporcional, nós temos nós temos valores altos de velocidade para o tubo de meia polegada liso. Já quanto à vazão, nós vemos a diferença também nesses resultados, sendo de 3/4 de polegada um pouco maior, mas não o suficiente para impactar mais sobre o valor de velocidade do que a área, né? E que por conta desse termo ser ao quadrado, ela cresce exponencialmente ao valor do diâmetro analisado. Porém também nós temos possíveis erros humanos, que é associado à vazão, e que foram obtidas através pelas medidas de volume e tempo. Volume sendo necessária a altura e tempo sendo necessário a cronometragem do próprio valor. Outro erro também que pode ser associado a essa divergência é a imprecisão das medidas, porque a gente fez somente 10 testes para cada tubo, que é um valor muito pequeno se em comparação com a quantia que o pessoal que fez o gráfico de Moody fez, né, que provavelmente são medidas muito mais precisas, eles fizeram muito mais medições também. Resumindo isso daí, nós tivemos valores muito altos de velocidade, que vieram das áreas dos tubos, que por conta que a nossa velocidade é um termo ao quadrado, ela cresce exponencialmente ao valor medido, fazendo que ocorra uma cadeia de erros e imprecisão em nossos valores. O que nós podemos fazer para ajustar isso daí? A gente pode padronizar as alturas de medidas no tanque, ou utilizar medidores de pressão nos piezômetros também, além do que seria uma carta coringa para eliminar o fator humano, seria sensor para tempo mais preciso. Com isso, a gente teria valores mais exatos e menos erros associados, obviamente, menos microerros. Além de um aumento no valor das repetições do experimento. E aqui é uma comparação dos nossos valores com o gráfico de Moody, onde não teríamos como colocar, obviamente, o tubo de meia polegada liso, devido às limitações, né, do próprio gráfico quanto aos valores. E por fim, uma breve análise dos fatos apresentados, né, onde a rugosidade relativa influencia no fator de fricção que realmente ocorre, e que o fator de fricção para um mesmo Reynolds ele é inversamente proporcional ao diâmetro, e quanto maior o índice de rugosidade, maior o fator de fricção, perdendo mais massa ao longo do tempo. Com isso, analisamos um pouco melhor o que fizemos no experimento e por que não utilizamos a equação de rugosidade relativa,
que é porque não tínhamos a rugosidade do material, sendo ele somente liso ou rugoso, assim denominado, sem termos valores numéricos para isso. Então, com as ferramentas que tínhamos, chegamos a resultados que, apesar de não baterem 100% com a teoria, estavam até que relativamente próximos. E é isso, muito obrigado. Esse foi a nossa apresentação sobre o experimento. Espero que gostem, perdão um pouco pela demora e até mais.